Fé ou razão? Fé, ué. Fé, é claro. Fé sempre. Tudo que tiver relacionado à fé, escolha sempre a fé, porque aí você vai estar Você vai dar bem, né? Mas a fé, a Bíblia vai dizer que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê, mas a gente acredita. Nós não vemos Jesus, nós não tivemos o privilégio que os discípulos tiveram de ter contato com Jesus. Nós não tivemos o privilégio que a mulher do fluxo de sangue teve de tocar na orla de Jesus. Nós não temos o privilégio de ser como aquele cego que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele ouviu falar que Jesus estava passando, mas nós temos um privilégio maior, que é sentir a presença de Jesus Cristo. E isso é a fé, é quando você agarra com toda certeza, com toda convicção, que Jesus está com você, que Deus está dentro de você, e aí você começa a colocar sua fé em ação, e você começa a ver as coisas acontecer. Eu vejo isso acontecer sempre na minha vida. Eu saio para trabalhar, às vezes, com a agenda vazia, e eu falo: não, eu vou trabalhar, porque Deus vai prover. Eu acredito, eu tenho fé, eu tenho convicção que vai acontecer. E aí eu vou, trabalho, e aí tenho que ir para o culto, aí estou cansado. Aí eu falo: não, mas eu vou porque foi pela fé que Deus fez com que eu trabalhasse. Se eu estou cansado é porque a minha fé valeu a pena. Então, assim, a fé com certeza ela é muito melhor do que a razão. Porque se eu fosse olhar pela razão, aí eu ia falar: não, vou ficar em casa porque não tem agenda. Ligou. Se alguém me ligar, eu vou. Então eu vou ficar em casa. A razão seria essa. O óbvio seria esse. Mas aí quando você coloca a fé em ação, eu saio para trabalhar e quando eu volto dizendo: Senhor, muito obrigado. Mais uma vez o Senhor tem me honrado. Eu acredito que a fé, por mais que seja algo que a gente não possa tocar, né? E a palavra de Deus também fala que sem fé é impossível agradar a Deus, no sentido de a gente não entende o que a gente está vivendo, a gente não conhece o nosso futuro, mas não significa que ele não seja e que ele não esteja sendo construído por Deus. A gente pode até, num certo momento, a gente não entender o que está acontecendo, mas Deus, ele sabe todas as coisas. Ele está preparando as coisas para a gente. Então, todo dia que a gente acorda e a gente libera, sabe, essa vontade, esse acreditar, essa condição de a gente realmente confiar em Deus e saber que Ele pode realizar algo diferente na nossa vida, isso é ter fé. A fé, se a gente não tiver fé, talvez a gente só iria acreditar naquilo que a gente vê, que a gente pode tocar e que a gente pode realizar com a força do nosso braço. Verdade. Até onde eu posso ir, talvez seja a razão, né? É algo palpável, algo mensurável, ali está a razão. Agora, quando foge da nossa capacidade, aí entra aquilo que Deus pode fazer para a gente, que é o impossível, que aí realmente é quando a gente precisa usar a nossa fé. Exatamente. Então, acho que, assim, por mais que seja uma linha tênue entre a fé e a razão, sempre a fé, ela vai sobrepor a razão, porque é algo que não Mas tem que ter explicação. Mas aí na frente, né? A fé você não se explica, a fé se vive, né? Exatamente. Uma oportunidade, Deus me deu uma palavra em cima da fé, e aí ele disse: eu tenho que ter fé para agradar a Deus, eu tenho que ter fé para ser salvo. Então a fé, ela é o princípio de tudo. Então todas as vezes quando eu saio de casa sem ter cliente agendado, automaticamente eu já estou agradando o coração de Deus, porque Deus está olhando para mim e está vendo que eu acredito nele, que eu confio nele, que eu não estou saindo na minha confiança, acreditando no meu potencial. Porque eu sair de casa com a agenda lotada é muito simples, eu sempre vou acreditar assim: eu sou o melhor, minha agenda sempre está cheia. Eu sou o melhor no que eu faço, por isso que a minha agenda está cheia. Não, quando eu saio com a agenda vazia, como hoje, por exemplo, eu saí sem ter cliente marcado. E graças a Deus, Deus proveu a cliente. Então, quando eu saio sem ter o cliente marcado, eu já estou colocando a fé para agradar a Deus em ação.
Porque o coração de Deus se agrada quando vê a gente colocando Ele como prioridade, colocando Ele na frente de tudo e acreditando que Ele é o nosso pastor e que nada vai mais. As pessoas se perguntam muito, porque eles acham que às vezes, eu sou crente, nada vai acontecer comigo. Não, as coisas vão acontecer. A gente viu o Daniel ser lançado ali na cova dos leões, a gente viu o Mesaque, Sadraque e Abednego também ser lançado ali. Então, a gente tem que entender que as coisas vão acontecer na nossa vida. E é natural. Mas Deus, quando nós estamos com Deus e colocamos Deus como prioridade, Deus nos coloca como prioridade dele. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. E como que eu demonstro o meu compromisso com Deus? Estando sempre presente com ele, na casa dele. E é legal isso que você falou, porque Deus, se você for olhar, ele é ciumento. Ele é ciumento, porque quando Deus nos criou, ele criou Adão e Eva, ele criou para poder se relacionar. Então, Deus, ele está o tempo todo pensando em você. Os pensamentos de Deus é o tempo todo naquilo que você precisa, no cuidado, no zelo, no amor, na alegria, na felicidade. Então os pensamentos de Deus são para você. E Ele pensa em nós o tempo todo. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele é onipresente, simples assim. Então Ele pensa em cada um de nós e ainda de maneira diferente. Em Jeremias fala, né? Eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal. Então, Deus ele sempre está pensando no nosso bem-estar. Então, eu tenho que entender que eu tirar um tempo para Deus, eu não estou perdendo tempo. Eu estou ganhando tempo. Porque enquanto eu estou lutando com as minhas mãos, eu vou demorar mais para conseguir aquilo que eu quero. E quando eu entrego nas mãos de Deus, as coisas acontecem muito mais rápido do que eu posso imaginar. Eu tenho 31 anos de idade. Eu nunca imaginei alcançar os objetivos que eu alcancei até antes de 31 anos. Eu nunca imaginei. Quando eu olho ao meu redor e olho de onde eu saí, e quando a gente fala de onde eu saí, às vezes a pessoa fala, vai vitimizar. Não, eu não gosto de me vitimizar, mas eu sei de onde eu saí. E para eu entender que Deus fez um grande milagre na minha vida, eu tenho que saber de onde que eu saí. E para mim chegar até aqui foi muito exclusivamente porque eu deixei de fazer aquilo que era a minha vontade, que muitas das vezes no momento eu achei que era a minha prioridade, para fazer a vontade de Deus, para colocar Deus como minha prioridade. E hoje eu consegui chegar em lugares que eu nunca imaginei chegar tão rápido. A gente tem que entender isso. Quando a gente entende isso, o jogo vira. Quando a gente entende isso, a chave vira. Eu não preciso do mundo. Eu preciso de Deus. E quando eu tenho Deus, quando eu priorizo Deus, Jesus é a pedra angular. Tudo encaixa nele. Mas ele não encaixa em tudo.